E duas boas notícias. O Landim já admite a possibilidade de chegar ao acordo para a manutenção do Gabigol. Gabigol cede, aceita contrato de 2 anos com o Flamengo e a informação que a gente tem é que o Gabigol, ele aceitou. Eu não vejo o Gabigol como substituto do Pedro. Você não vai achar no futebol brasileiro um jogador como o Pedro. O Pedro é único. O Pedro é único, assim, é um craque. Isso e muito mais agora. O Flamengo que está ainda em busca do título da Copa do Brasil e matematicamente ainda atrás do Campeonato Brasileiro também, por que não, né? Depois de 3 dias de folga, ontem o elenco se reapresentou, começou a preparação para o Fla-Flu da semana que vem, dia 17, e duas boas notícias. Alexandre, que não enfrentou o Bahia, e o Wesley, que saiu de campo mancando, participaram normalmente da atividade e não tem nenhum tipo de lesão, podem perfeitamente seguir a preparação para o Fla-Flu do próximo dia 17. Os 7 jogadores do Flamengo que estão convocados para suas seleções na data FIFA só vão treinar uma vez, dia 16, para o jogo do dia 17, porque eles vão entrar em campo ou estarão à disposição das suas seleções da data FIFA do dia 15, a próxima terça-feira. Fora de campo, aqui na Gávea, o ambiente político está numa fase de efervescência, porque a eleição do Flamengo acontece no próximo dia 9 de dezembro e talvez pela primeira vez, desde que chegou para o elenco do Flamengo, o Gabigol virou uma espécie de trunfo político nessa discussão pré-eleição. Por que eu digo isso? Não faz muito tempo, o Fã de Esportes vai se lembrar, o empresário dele, Júnior Pedroso, deu uma entrevista praticamente sacramentando a saída do Gabigol ao final desta temporada. Muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive com a vinda do Felipe Luiz. O Gabigol ganhou oportunidade como titular, uma sequência de 2 jogos, tem uma relação muito forte com o Felipe Luiz e como ele é um ídolo da torcida, embora inicialmente a decisão da diretoria fosse pela não renovação de contrato, sem dizer isso publicamente, para pessoas mais próximas, Rodolfo Landim já admite a possibilidade de chegar ao acordo para a manutenção do Gabigol. Tudo para evitar que o candidato que ele apoia, Rodrigo Dunches de Abranches, tenha problemas em relação a essa relação mais direta, mais popular com o sócio do Flamengo que vai votar no dia 9 de dezembro. As pesquisas trazem números bem conflitantes, não dá para dizer quem é o favorito nessa eleição. O que dá para dizer é que Gabigol, mesmo sem estar ainda em campo jogando aquilo que pode, fora dele é objeto de campanha eleitoral, meus amigos. Isso. E a informação que a gente tem aqui é o seguinte, olha só, deixa eu passar para vocês aqui. Gabigol cede, aceita contrato de 2 anos com o Flamengo para permanecer no clube e está disposto a uma nova negociação para sacramentar a sua permanência. Valores não serão entraves, porque na primeira proposta oferecida pelo Flamengo, os números foram considerados satisfatórios. Contrato de 1 ano, no entanto, não foi aceito na época. Então, essa informação aqui do nosso amigo Pablo e também o Lula da nação do canal Ó Meu Mengão, que é uma galera top demais. Então, essa aqui é a informação que o Gabigol, ele aceita aí 2 anos de contrato para poder permanecer no Flamengo e a questão do salário vai ser mantido ali, né, o que foi prometido no início, que seria ali 50% de aumento, 50% acima do que ele já ganha, que já é um bom salário. É um dos maiores salários ali do Flamengo, então o salário vai manter o mesmo ali, né? No caso, 50% acima, e ao invés de ser 1 ano, seria 2 anos. E a informação que a gente tem é que o Gabigol, ele aceitou. Muito Galera, bem, o Flamengo se representou ao Ninho do Urubu, iniciou a preparação para as grandes partidas que tem aí pela frente. O ano tá acabando, a temporada tá acabando, minha gente. Vamos ver. A folga já acabou para o rubro-negro e agora o foco é aproveitar esse momento livre para o elenco e Felipe Luiz ficarem ainda mais próximos. A equipe retornou e com boa notícia. Wesley treinou sem problemas e não preocupa. Já o Alexandro, que não jogou na partida contra o Bahia, após desconforto no músculo da posterior da coxa esquerda, faz tratamento e ainda não foi a campo. No entanto, o Flamengo terá dias livres para organizar a casa.
Com o elenco motivado, Felipe Luiz irá trabalhar bem durante a data FIFA para voltar 100% preparado para grandes desafios pela frente. Um deles será o clássico contra o Fluminense. O rubro-negro tem as ausências, por enquanto, de 7 jogadores que estão com as suas seleções, entre eles Arrascaeta e Gerson. Mas nada que desvie o foco da equipe que mira o tricolor e já a decisão pela Copa do Brasil. A equipe tem treino até sábado e folga no domingo, para entrar numa semana que o rubro-negro espera terminar com vitória e vaga garantida na Copa do Brasil. Que tem que agora o Flamengo pensar desse jeito, fazer sua escolha pensando no seu perfil. Já sabe que a torcida não vai aceitar certos tipos de perfil de treinador? Olha só, olha esse Por enquete exemplo, aí, o vamos Arthur falar Jorge do Pedro? é um bom treinador ofensivo. Eu amo, eu Tô amo. brincando. Tira o teu olho. Depois de tentar tá? o Verratti, eu vou tentar o Arthur E o Jorge. Pedro, Venê, mesmo ele tá sem jogar um mês, tá? E ele segue como um artilheiro do Brasil no ano. Ele tem 30 gols pra gente entender o que estava sendo a fase do Pedro. Em segundo lugar, tá o Lucero do Fortaleza com 23 gols. Olha a diferença aí, a gente tá falando de 7 gols de diferença. Será que alguém vai conseguir superar ele, Venê? O Flamengo ainda sente muito a ausência dele. Eu acho que talvez seja aí foi o grande problema da temporada do Flamengo, né? Acredito que o Tite, ele tinha, na verdade, uma luz em campo, né? Sobre o que ele projetava como time. E aí ele perdeu essa luz, que é o Perdeu Gui. 3 luzes. Mas O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Mas o Pedro era maior, né? Olha aqui a enquete de se hoje. a gente for parar e analisar, o A gente vai Pedro hoje não tem debater ninguém isso para agora. substituir. Não tem. Vamos olhar a enquete. Você acha que o Flamengo ainda sente a ausência do Pedro? Gente, Sim. Quem vota não, Sim, pô. não é Flamengo, Tá né? doido. Totalmente é a primeira opção, sim é a segunda E quem opção não é Flamengo e e não. vota não vê futebol. É simples verdade, também. muito bem. Tá aí as opções, vai lá no nosso Essa daí até o Twitter. Tite votou. Totalmente. @SBT Rio, segue a gente lá e vota também, assim você consegue participar do nosso programa. Gente, a gente está falando de um dos maiores artilheiros, né, do Brasil hoje, o Pedrosa, que é o Pedro. A gente fala tanto dele aqui há tantos anos, né? Sobre o que ele é um novo 9 do futebol moderno mesmo. E ele é o primor, né, o Pedrosa? Não, o Pedro estava convocado para a seleção brasileira, gente. Provavelmente o Pedro seria titular do time do Dorival Júnior. Então, assim, eu não preciso ficar aqui falando sobre as qualidades do Pedro. O que a gente tem que falar aqui é que, além dele ser o Pedro, e quando o Pedro se machucou, eu tenho muita tranquilidade de falar nesse problema aqui. O Flamengo perdeu o seu principal jogador. O Gerson tá jogando muito. Fulano tá jogando. O Flamengo perdeu o jogador que é decisivo, o jogador que consegue fazer o Flamengo ganhar jogos onde o próprio Flamengo não joga bem, e o principal jogador do Tite, o principal jogador da confiança dele. E o pior, quando a diretoria teve ali, sei lá, deve ter tido uma semana ali no final da janela de transferências, a gente discutiu aqui. E a gente falou, é a oportunidade do Gabigol. Só que o Tite não gostava do Gabigol, não deu oportunidade para ele, preferiu dar ao Carlinhos, e a diretoria também não buscou o nome para poder substituir o Pedro. Se não quer a substituição do Pedro, não é só para essa temporada. Não se sabe se o Gabigol vai ficar. Hoje o centroavante do Flamengo é o Carlinhos e o Pedro só volta depois do meio do ano que vem. Nem se sabe ainda quanto tempo, o tempo né? que o Pedro vai. Então o Flamengo de qualquer forma vai ter que ir ao mercado para contratar um atacante de calibre, porque o Pedro faz muita falta e faria falta em qualquer time do futebol brasileiro. Ô, Venê Casagrande, mas isso vai acontecer provavelmente no pensamento de montar o próximo elenco, né? Mas obviamente aí não vai ser agora, eu né? penso que essa é uma missão da próxima gestão. A gente vai ter que saber quem será o presidente, lembrando que tem uma eleição daqui a 60 dias no Flamengo. É em dezembro, né? É em dezembro, dia 9 de dezembro está marcada essa eleição presidencial. Uns dias depois de acabar o Campeonato Para ser Brasileiro. sincero, independentemente da continuidade do Gabigol ou não no Flamengo, o Flamengo tem que buscar um jogador. Eu não vejo o Gabigol como substituto do Pedro. São características totalmente diferentes. Por característica, o Carlinhos tem uma característica muito mais parecida com a do Pedro. Isso não quer dizer que eu defenda a titularidade do Carlinhos e não defenda a do Gabigol. Acho que o Gabigol ele tem que ser titular. Mas se a gente for parar e analisar, o próprio Tite falava isso e eu achava correto ele falar isso. O Gabigol não tem as características do Pedro, são jogadores totalmente diferentes. Agora, tem A que verdade buscar. quem tem hoje no Brasil, vamos nem lá pra fora. Isso que eu ia levantar a bola. Quem tem hoje as características do Pedro, com a qualidade do Pedro, com a experiência do Pedro, Ninguém, porque peraí, gente, ele não é ninguém. mais um menininho, né? O Pedro já é um garoto, um cara 28 super anos, se não me engano. experiente.
O que se entende aí hoje no futebol é que a curva máxima do jogador começa a ser tocada aos 27 anos. Então a gente está falando dele num ponto alto da sua curva de experiência, de capacidade técnica, capacidade física. É o encontro aquele filme que o cara nasce velho e morre jovem. Benjamin Button. E ele encontra a mulher e só tem um momento em que eles têm a mesma idade, né? O jogador de futebol só tem um momento em que ele tem a capacidade física de um jovem e a experiência de um cara super maduro. Que é aí, com 27, 28, 29 anos. Parece que você está descrevendo o Gerson, sem brincadeira. Mas eu vejo, essa é a curva alta do jogador. Gerson e Pedro, para mim, eles estavam... Quer dizer, o Pedro estava vivendo a melhor fase da carreira. Perfeito. E para mim, o Gerson está vivendo a melhor fase da carreira dele em todos os sentidos. Quantos anos ele tem? O Gerson, confesso que eu não sei. O Pedro Deve eu sei. ter por aí, 27. né? É por aí mesmo. 26, Eles são por de uma aí. geração muito parecida. Porque acontece, quando o cara já vai fazer 30, 30 e mais pouco, 26, já ele tem... começa a ter dificuldade... Dificuldade Faz não. 28 em Ele maio. começa a ter Aí. características físicas da sua idade. E aí vai perdendo um pouco de coisas, e velocidade e tudo porque mais. o Gerson... Quando ele é muito jovem, ele é mais afobado, menos experiente. Quando você tem 26, 27, 28, 29 anos, esse é o pedaço ali, principalmente com 27 anos, que é a curva melhor do jogador de futebol. Então, você se machucar nessa idade que o Pedro tá, é uma tristeza, é um pecado pro futebol, ô Pedrosa. Falando sobre substituto pro Pedro, Quem tem? Você não vai achar no futebol brasileiro um jogador como o Pedro. O Pedro é único. O Pedro é único, assim, é um craque pra mim da posição dele. O ponto é, existem nomes que são interessantes. O Luciano é um deles, jogador que já se destaca no Fortaleza há um tempo. O Mastriani, que foi pro Atlético Paranaense, é um jogador que estava se destacando no América Mineiro. Aquele menino do Cuiabá, o louro o Pita, que é... O Pita, Isidro que é Pita. paraguaio. Agora, esse jogador é pro Flamengo? Ele é bom. Gente, não sei. Mas assim, dentre as oportunidades do futebol brasileiro, esses são jogadores que já são provados aqui. E tem um outro ponto, o Flamengo tem um departamento de scout, tem grana suficiente, tem um clube atrativo suficiente para buscar jogadores fora do mercado. Verdade. Existem vários e vários centroavantes brasileiros que estão lá brilhando. E que o Flamengo tem condições de, quem sabe, assim, fazer uma proposta para atrair. O Arthur Cabral, que jogou aqui no Palmeiras e está lá no Benfica, agora ele voltou a jogar. Mas um tempo ele ficou encostado lá no Benfica. É um jogadoraço. O Flamengo poderia tentar a contratação dele. Só estou dando um exemplo aqui. O Corinthians tentou. Sem brincadeira. É um baita de um jogador. Então, assim, na minha visão, isso aí é um trabalho muito mais para o scout. Dinheiro, capacidade, atração, que o Flamengo joga as principais competições sempre para vencer o título, o Flamengo tem, gente. O Flamengo é a vitrine, pô. E o Luiz Araújo, ele apareceu nos últimos dias usando uma muleta, né? O jogador sofreu uma grave lesão de cartilagem no joelho direito, tá fazendo um tratamento. Não tem chance de voltar esse ano. Já foi dito isso, né, Vini? Pode até voltar esse ano, mas assim, vai ser ali na reta final do Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil ele vai conseguir atuar, né? Então, assim, não dá para você contar com o Luiz Araújo nessa temporada. Até porque é uma incógnita como ele vai voltar. Quando eu digo assim, como, é fisicamente falando, né? Levando em consideração que ele passou por um procedimento no joelho. Perfeito. Então, você precisa levar em consideração não só a questão do joelho, a parte física do joelho, mas o lado mental também. Porque provavelmente o jogador volta com medo de se machucar novamente. Isso é normal, Alguns ele é um ser não, humano. né? Mas a maioria sim. É um ser humano, tem que tomar todo o cuidado. Mas para a posição dele, embora ele estivesse vivendo uma grande fase, a verdade é essa, era um dos principais jogadores também do setor ofensivo do Flamengo, mas para a posição dele, o Flamengo tem até um substituto. O Gonzalo Plata pode quebrar o galho ali. Tem ido bem demais, né? Exatamente, muita vontade. Eu acho que ele tem que melhorar algumas tomadas de decisão ali no final, até finalizar mais. O próprio Michael, querendo ou não, pode quebrar o galho na outra ponta. Mas para a posição do Pedro, como a gente estava mencionando, é o que não tem. Não a tem. verdade é essa. E ele foi um jogador, assim, super importante na temporada, Pedrosa. E a gente fala isso aqui há algum tempo. A gente até brincava, não quer, Vene? Dá pra gente. Porra, quem dera. Porque pela qualidade dele. Ele é um jogador, Ele era chamado de patinho feio pela torcida do Flamengo, Pelo sabia? amor de Deus, gente. Mas não, eles não cobram muito, não. Não, mas olha... Cobram pouco a torcida. Não, mas era com razão. Cobra na pouco. época. Com razão, razão. não era com razão, velho. Era com Pedrosa, razão. Não era com razão. Era com razão. Não era, pegava no pé do Luiz Araújo sem razão. Era com razão. Sem razão. Jogou muito, jogava muito, sempre jogou muito. Inclusive, quantas vezes que DJ Careca não tocou aquela música do Vem, quando a gente tava falando, deixa o Exato. rapaz e ficava eu aqui, ó, o Pedrosa ali, e você, pode levar. Não, nunca falei pode levar. Não falou. Eu achava um jogador importante. Eu nunca defendi a titularidade dele. Aí, ele cresceu de produção e aí eu defendi com unhas e dentes a titularidade dele. Eu sou justo.
Eu dou a César o que é de César. Ele entendeu? sempre É mereceu verdade. ser titular. A Ele questão é que sempre ele não mereceu. tinha a grife dos outros. Eu também acho E aí isso. ele ficava pra trás. O trio de ataque perfeito do Flamengo era Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida disso. E eu falava que, às vezes, o Flamengo patinando. E aí chegava um jogo, quem performava? Ele. Mesmo saindo do banco de reserva. Sim. Pode colocar ele aos 45 do segundo tempo. É porque nessa época ele começar só a jogar. performava quando saía do banco de reserva. Aí ele era titular, ele não dava conta do recado. Sério isso. É sério. Pode ver aí. A torcida do Flamengo vai concordar comigo. Eu vi. No começo da temporada era assim. Bota pra torar! Mas eu preciso ser justo. Taticamente falando, o Luiz Araújo sempre foi muito bom assim. Ele sabe jogar muito sem a bola, de verdade. Sim, com a bola também.